bem, boa noite, né? No fim das contas, nem eu sei o que eu vou falar. Ficou bem complicado. Eu tentei desistir no meio do caminho, mas o meu pai é gente boa pra caramba, sabe? Eu dei umas indiretas, mas ele fingiu que não ouviu. Mas tudo bem. Ele... Aí eu falei, ai, Senhor, misericórdia de eu, porque tá tenso. Mas que nem eu falei na hora do louvor, né, que esse tempo tem sido um tempo muito bom, ao mesmo tempo difícil, mas muito bom, porque Deus, eu falo assim por mim, né, eu não sei o Pedro, porque até hoje, em quase 5 anos de casamento, eu ainda não aprendi a decifrar muito bem meu marido, não. Que nem foi ontem que a gente foi visitar seu pai, Pedro? Ontem a gente foi lá visitar o pai dele, eu não podia ir todos os dias, né? Mas aí ontem de manhã eu fui. A última vez que eu tinha ido era na segunda. Quando eu cheguei lá e eu vi a cara do pai dele na UTI, eu falei, caramba, deu ruim. E fiquei calada, né? E aí o Pedro olhava os aparelhos e falava, baixou não sei o que lá. E eu calada, entrei, calada, eu saí, né? Aí eu, ai, Jesus, tem misericórdia, Deus, porque ele estava tenso. Como eu trabalho dentro da UTIM, a gente sabe como é que é, né? Aí eu fiquei calada, não falei nada com o Pedro, e o Pedro brincando o dia inteiro e rindo e não sei o quê, e eu já estava ficando irritada com aquilo, porque eu fiquei muito mal com a situação que eu vi o pai dele. E eu não sei se ele se tocou, se ele percebeu, se ele não percebeu, porque eu ainda não consegui decifrar os códigos do Pedro, né? Que eu tô com raiva, eu tô com raiva. Tô magoada, eu tô magoada. Eu tô brava, eu tô brava. Então, assim, eu sou bem... mas tipo assim, dá pra ver bem na minha cara, né? Ele não, ele tem assim essa cara de alegria o tempo todo, então às vezes eu não sei quando ele tá com... Às vezes eu não sei quando ele tá bravo, quando ele não tá, né? Aí até teve uma hora que eu briguei com ele e falei, caramba, você não percebeu não? Que eu fiquei mal depois que eu fui ver seu pai? Será que você é tão duro assim que você não conseguiu perceber? Aí que eu acho que ele ficou meio assim, né? Mas ele me tirou do sério e eu acabei brigando com ele, né? E... Não, perdão, amor. Eu só fui meia delicada, como sempre. Fui meia delicada, como sempre, com ele, né? E assim, então por isso que eu falo, eu digo por mim, porque eu ainda não sei muito bem, né, ele, mas eu creio que também ele deve pensar da mesma forma, que nesse tempo Deus ele tem nos proporcionado viver a verdade da palavra, porque muitas vezes a gente vive muito das experiências dos outros, da dor dos outros, né? Do sofrimento, da dificuldade do outro, mas quando você passa, e aí você fala palavras bonitas para o outro, você fala, o Senhor é bom, Deus é contigo, fica firme, não desanima, isso é muito fácil. Só que na hora que você passa por isso, é completamente diferente. E eu fico muito, assim, feliz, né? Porque Deus, ele tem nos proporcionado passar por uma situação dessa até mesmo para nos provar. Porque, na realidade, tudo que nós falamos, Deus ele vai permitir que em um momento da sua vida você passe por aquilo para você saber se você está capaz mesmo, apto de viver aquilo que você fala. Porque falar é muito fácil. Você falar que Deus é bom enquanto está tudo bem, você louvar o Senhor enquanto está tudo bem é muito fácil, mas na hora da dificuldade, da morte, da dor e da tristeza, que é a hora do vamos ver. E eu te confesso que há umas semanas atrás, antes mesmo do pai do Pedro, né, ficar internado, eu estava pensando nisso e eu estava me questionando, meu Deus, será que eu falo tanto, a gente fala tão bonito, mas será que eu estou pronta para passar por algo assim? Porque lá onde eu trabalho, eu lido com a morte todo santo dia. Às vezes você fica até meio calejado com isso, entendeu? E você nem sente mais tanto. Ainda mais que não é, tipo assim, no seu meio, né? Na sua vida, na sua família. Então, assim, você acaba se tornando um pouco frio, né? Indiferente, às vezes, à dor do outro ou à morte. E aí eu fiquei pensando, Senhor, será que eu realmente
sei viver isso que eu estou falando. E engraçado é que algumas semanas depois Deus proporcionou nós passarmos por uma situação dessa e para me mostrar a mim mesma, né, se eu era realmente capaz de adorar e de louvar ao Senhor num momento desse, né? Mas, voltando, assim, só para dizer, né, que eu agradeço a Deus por isso, por estarmos vivendo isso, e que a gente vê que Ele é bom, independente de qualquer circunstância, Ele sempre vai ser bom, né? Eu até postei no Facebook o que falar numa situação dessa, mas a única coisa que eu posso falar é que Deus é bom, Ele sempre será bom, independente de qualquer coisa. Mas, para começar... eu queria falar assim, ninguém está preparado para a morte, né? É por isso que a gente sofre, é por isso que dói, porque ninguém está preparado para esse momento. Por mais que seja a única certeza que você tenha, é que um dia você vai morrer e que para morrer basta você estar vivo, que a qualquer momento isso pode acontecer com qualquer um de nós, alguém não acordar amanhã, não querendo isso para ninguém, mas é algo que pode acontecer. Então, isso é algo que todos nós não sabemos lidar. Eu acho que não existe ninguém na Terra que sabe lidar com a morte. Por quê? Porque ninguém quer morrer. Ninguém quer passar por uma situação dessa com seu ente querido, com nada disso. Mas por que isso? Porque, na realidade, nós não nascemos para a morte. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, nós vamos começar lá em Gênesis 1, 26... Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Fala bem assim. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só parar aí. Então, no princípio, Deus criou o homem no jardim. Ele juntou, provavelmente, né, todas as teorias e todas as coisas dizem que juntou Deus, Jesus e o Espírito Santo, porque lá estavam os três, né? Então, ele falou o quê? Façamos, isso está no plural, significa que os três decidiram. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí a gente pula lá para o 2, 7... que fala bem assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, Deus, ele nos forma do pó da terra, sopra em nós, né, lá em Adão, que foi o primeiro homem, o fôlego de vida. Mas para que isso? Por que isso? Lá no 3:8 vai explicar. Que fala assim, e ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Só até aí. Nisso a gente consegue compreender que o quê? Com certeza Deus ele deveria ter o costume de todo final de tarde passear pelo jardim, já que ele tinha criado Adão, depois, né, viu que não era bom que o homem ficasse só, ele criou Eva, para que fosse a companheira de Adão. Só que no final de toda a tarde, Deus ele passeava no jardim, para quê? Para se relacionar com o homem, para conversar com Adão, para conversar com a criação dele, porque o homem foi formado conforme a semelhança de Deus. Então, o que acontece? Eu e você fomos criados para nos relacionar com Deus, para termos relacionamento com Deus. E até esse ponto aqui, eles eram eternos. Não havia morte, não havia pecado. Então é por isso que nós não conseguimos aceitar a morte. Eu sei que praticamente todo mundo sabe disso aqui, né? Mas é por isso que nós não conseguimos aceitar a morte, porque nós fomos criados para sermos eternos. Eu e você fomos criados para sermos eternos. Só que, infelizmente, o pecado entrou no mundo. Todo mundo conhece a historinha que a serpente foi e ofereceu a fruta que não é uma maçã, mas é uma fruta. A Bíblia não fala que fruta é. Então não deixem te enganar te dizendo que é a maçã, porque não é. Mas a serpente veio e ofereceu o fruto que não deveria comer, e Eva foi, comeu, pecaram e tal e tal. Quando eles pecaram, houve um rompimento no relacionamento com Deus. Quando o homem pecou, se criou um abismo entre o homem e Deus. Porque Deus é santo.
E o pecado é totalmente o oposto da santidade de Deus. Então, o que acontece? O pecado nos separa de Deus. Antes nós éramos eternos, não somos mais. Antes nós tínhamos livre acesso a Deus, hoje nós não temos mais. Calma que eu vou chegar lá. Mas hoje nós não temos mais esse livre acesso a Deus. Por quê? Porque foi rompido esse relacionamento. Lembrando, fomos criados para nos relacionar. Mas o pecado, ele feriu e quebrou esse nosso relacionamento com Deus. Então, o que acontece? O pecado, ele entrou no mundo, lá em Gênesis 3, ele vai contar toda a história do pecado. E houve esse rompimento no nosso relacionamento com Deus. E lá em Romanos 6:23, Romanos 6:23, ele vai falar assim. Romanos 6:23. Fala assim: porque o salário do pecado é a morte. Então, o que acontece? Como o pecado entrou no mundo através de Adão, mais lá na frente a gente vai ler em Romanos que por causa do pecado de um homem, todos nós nascemos pecadores, por causa do pecado de Adão. Se Adão não tivesse pecado, vocês já ouviram essa frase? Se Adão não tivesse pecado, você estaria no Éden até hoje. Entendeu? Se Adão não tivesse pecado, nós não morreríamos. Se Adão não tivesse pecado, nós estaríamos no jardim até hoje com o Senhor, se relacionando com Ele, em comunhão com Ele. Mas o pecado entrou, e a palavra de Deus ela é clara, porque o salário do pecado é a morte. Então, o que nós nascemos? Nós nascemos como pecadores. Não importa, o mais novinho daqui é o Lucas, né, que ainda não nasceu, tá na barriga da Gisele. Oh, meu Deus, da Cristina. É porque eu pensei na Rebeca, mas aí eu lembrei que o Lucas é mais novo, ainda tá na barriga. Não tá na barriga da Gisele, não. Chega de filho. É minha vez agora também. Quer ter todos os filhos da tenda? O Lucas está na barriga. Desculpa, Cristina. O Lucas está na barriga da Cristina, tão pequeno, ainda nem nasceu, mas ele já é pecador. Por causa da semente do pecado do Éden, infelizmente. Então, nós somos pecadores e nós merecemos a morte. Porque a palavra de Deus é clara, que o salário do pecado é a morte. E nós vamos ver lá em Romanos 5:12. Romanos, só virar a página. 5:12, que diz assim. Romanos 5:12. 5:12. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, deu para entender? O pecado, ele é associado à morte. Então entrou o pecado no mundo, automaticamente a morte também entrou. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por isso que hoje nós nascemos e somos pecadores. Vamos pular para 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura do que havia de vir. Então, mesmo que nós nascemos e não pecamos como Adão fez, ainda assim nós somos pecadores devido à semente do pecado no Éden. 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, que é o quê? O pecado de todos nós. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse,
muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então aqui a gente vê que Adão pecou, o pecado entrou no mundo e por causa do pecado de Adão, hoje eu e você nascemos pecadores. E o que nós merecemos é a morte. E a palavra de Deus diz que existem duas mortes. A morte natural, né? E a segunda morte, que é a morte eterna. Porque o Senhor Jesus, ele vai voltar. E ele vem buscar uma noiva santa e separada. E mesmo que muitas vezes você, ou eu, ou outros que já morreram, ou que dormem, né, como a palavra de Deus diz, estejam mortos, nesse dia irão ressuscitar. Só que o que acontece? Como eu falei antes, nós tínhamos livre acesso a Deus. Hoje nós não temos. Não temos, entre aspas, né? Não temos como antes. Mas o que acontece? Lá em Timóteo, 1 Timóteo 2, 5 e 6, fala assim. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Que na realidade só existe uma saída para o homem hoje. Não existe nada além do que isso aqui. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então, o que acontece? Você imagine o coração de Deus. Ele nos criou para o relacionamento. Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. E o homem vem na sua estupidez e peca. E a partir dali, toda a geração de Adão até nós, nascemos pecadores. Você olha, caramba, o plano de Deus falhou. Mas não. E Ele amou tanto, Ele nos ama tanto, que Ele formou o homem à sua imagem e semelhança. Então imagine, Ele compartilhou o que Ele tinha de mais profundo de si mesmo para criar o homem. Então isso é muito amor. Mas muito mais além disso, foi o que Ele fez depois. Que foi o que? Ele entregou o único filho que Ele tinha. O próprio Deus. É meio louco, né? Mas a gente tenta entender. Ou pelo menos a gente aceita. O próprio Deus, Jesus, para vir como homem nessa terra, para sofrer e para levar sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados e morrer. Porque somente através da morte do Cordeiro Imaculado nós podemos ter a salvação. Nós podemos ter o livre acesso ao Senhor novamente. É somente através da morte de Jesus. É somente através dessa porta, desse caminho. E lá em Mateus ele fala, o caminho é apertado e estreita é a porta que leva à salvação. Então, nós precisamos entender que o acesso foi aberto para nós através de Jesus. Mas que existe um caminho e que existe uma porta a qual nós devemos atravessar. E não é de qualquer forma que nós vamos entrar por ela. Não é de qualquer forma que você vai entrar por ela. Só existe uma forma. O caminho apertadinho e a porta estreitinha, que se chama Jesus. E a palavra de Deus lá em Romanos, ela diz que com a sua boca você confessa e com seu coração você crê. É por isso que os crentes, eles falam, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta sua mão e vem aqui. É por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que confessar com a nossa boca. Não basta só crermos no nosso coração. Nós precisamos testemunhar isso para os outros. E o que acontece? Muitas vezes a gente acha, você tem que aceitar Jesus, entendeu? Para você ser salvo e para você ir para o céu. Sim, mas muitas vezes nós também estamos na casa de Deus, nós já até tomamos essa decisão, mas nós estamos vivendo totalmente fora do padrão da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo, sabe, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelos nossos quereres. Então, hoje, eu queria que nós pensássemos,
Porque que nem hoje nós fomos no velório do pai do Pedro. Ele teve um tempo, era uma pessoa extremamente alegre, uma pessoa que fazia todo mundo rir. Eu acho que eu nunca ri tanto num velório, não. Eu ri no que ele estava vivo ainda da sua tia, que ele fazia todo mundo rir. E agora no dele, todo mundo riu, porque ia lembrar dele, só lembrava das palhaçadas dele. Então, assim, no enterro em si mesmo, ninguém nem chorou. Por quê? Chorou muito no velório, mas no enterro não deu tempo de chorar. Deu tanto trabalho para colocar o caixão dentro da cova. Teve que quebrar as maçanetas lá do caixão, onde carrega, porque não cabia, o caixão era grande, o buraco era pequeno, quase teve que enterrar ele meio de lado. E no fim das contas, a gente zoou tanto com ele ali no enterro, que depois que enterrou, que o cara lacrou o negócio, já não tinha mais nem como chorar. De tanto que todo mundo tinha rido, não é, Pedro? E eu creio que na realidade era isso realmente que ele queria. Ele falava que ninguém chorasse, ele queria era festa, ele queria era todo mundo rindo. E realmente foi impossível não ser assim. Porque lembrar do José Luiz é lembrar das palhaçadas dele. Vó, senhora tinha... É porque a senhora não teve a oportunidade de conhecer ele, mas se juntasse ele e meu avô, ia ser só a graça de Deus. De tão bobeira que ia sair. Mas Deus é perfeito em todas as coisas. E, sabe, hoje eu tava pensando que, na realidade, o que mais importava, não que nós não amássemos, né, o pai do Pedro, mas o que mais nos preocupava era, acima de tudo, dele melhorar, acima dele sair da UTI, acima dele ser curado, era ele entregar o coração dele ao Senhor. Isso era o mais importante para nós. E eu posso dizer que eu creio que no tempo que ele teve no PA, que foi os últimos momentos de lucidez dele, porque depois ele ficou sedado, ficou em coma, e a gente não tem como mensurar isso. Mas eu creio que naquele momento, eu creio muito mesmo, que ele teve a oportunidade de se arrepender e de se voltar aos caminhos do Senhor. Mas sabe, ele teve esse tempo. Agora muitas vezes a gente não sabe se a gente vai ter esse tempo. Você que está na internet, você não sabe se você vai ter esse tempo. E a palavra de Deus é clara em Timóteo. Só existe um mediador entre o homem e Deus. É Jesus Cristo, homem. Porque ele veio nessa terra para me dar, para te dar o livre acesso ao Pai novamente. Porque nós não éramos dignos e continuamos não sendo, é somente pelo sangue. Porque lá em Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão. Eu acho assim esse versículo fantástico, extremamente forte, mas é verdade. Alguém acha aí pra mim? É Hebreus alguma coisa, na minha Bíblia tá marcada, mas eu não me lembro exatamente qual é o versículo. Mas ele fala isso claramente. É lá onde começa a falar sobre o sacrifício. Já achei, é Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, um sangue precisava ser derramado. Um cordeiro precisava ser morto. Por mais que a gente olhe e fale, mas isso era a crença dos judeus. Porque antes de Jesus, o que acontecia? No templo, para os pecados serem perdoados, se levavam animais para serem sacrificados e o sangue derramado para que diante de Deus os pecados fossem perdoados. É meio estranho, mas era assim. E o que aconteceu? Trazendo isso para o mundo espiritual, porque nós não vivemos somente nesse mundo natural. Existe todo um mundo espiritual em volta de nós. Jesus, ele foi esse sacrifício. Ele foi o Cordeiro Imaculado. É por isso que você vê João falando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito. E ele se ofereceu pelo meu pecado e o seu. Para que um dia nós tivéssemos a oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. E deixá-lo transformar o nosso ser. Porque você levantar a mão e aceitar Jesus, isso é muito fácil.
O problema não é esse, o problema é o depois. O problema, entre aspas, né? Mas o lance não é esse, o lance é o depois. É você deixar ele entrar dentro de você e transformar a sua vida. É você deixar ele entrar dentro de você e fazer uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É você se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Porque a partir deste momento, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de você. E é ele que começa a transformar a sua vida. E é ele que começa, sabe, a te limpar de tudo aquilo que te aprisionava, de tudo aquilo, sabe, que te amarrava, de tudo aquilo que te sufocava. É o Espírito Santo de Deus que faz isso com você. Sabe, e hoje eu gostaria que nós estivéssemos realmente pensando, sabe? Você que já entregou a sua vida ao Senhor, você que nunca fez isso, eu gostaria que você estivesse pensando. Sabe por quê? Porque um dia eu e você vamos morrer. Eu gostaria que não, que o Senhor voltasse antes e a gente fosse arrebatado, porque vai ser maneiraço. Mas eu não sei quais são os propósitos e os desígnios de Deus. Uma coisa eu sei, que eles são perfeitos. E na realidade eu gostaria que eu e você, nós estivéssemos refletindo na nossa vida hoje, sabe? Um dia isso pode acontecer comigo e com você. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o tempo. Mas nós precisamos estar prontos para isso. Nós precisamos estar preparados. Porque depois, lá em Hebreus ele fala, o homem é ordenado morrer uma só vez, depois disso é o juízo. Então, cara, não adianta, não existem outras vidas, não existem outras encarnações, isso tudo é papo furado. Porque a verdade é essa aqui. E ela tem na minha igreja, na sua, em tudo quanto é lugar. Seja qual for a religião, praticamente todas têm a Bíblia. E ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Então ao homem é dado morrer uma só vez. E depois disso é o juízo. Então a minha chance e a sua é essa e agora. Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Eu não sei se eu vou viver, eu não sei se eu vou morrer. Uma coisa eu sei. Todas as minhas decisões, elas precisam ser tomadas hoje. Por quê? Porque as decisões da minha vida hoje vão refletir na minha eternidade lá na frente. Porque somente há um mediador entre Deus e o homem, e é Jesus. Só existe uma porta e só existe um caminho, que é Jesus. A palavra de Deus diz, Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus se não for por mim. Então não adianta, que não existe atalho, que não existe outras formas a não ser Jesus. É simples demais. A gente que complica. É simples, é simplesmente entregar o nosso coração ao Senhor. Jesus, vem fazer morada no meu coração. Eu quero o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que o Senhor venha transformar a minha vida na semelhança da sua vida. Eu quero que o Senhor venha arrancar de mim tudo que não te agrada. E com o tempo o Espírito Santo de Deus, ele vem transformando, ele vem mudando. E nós que já conhecemos o Senhor, que um dia já tomamos essa decisão, nós temos que a cada dia falar, Senhor, olha para dentro de mim. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no teu caminho. Limpa a minha vida. Por quê? Porque constantemente, infelizmente, enquanto nós estamos nesse mundo, nós vamos pecar. E o diabo, ele é tão sujo. A palavra de Deus diz, se eu não me engano, lá em Jeremias, que o nosso coração, ele é enganoso mais do que muitas outras coisas. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. A coisa é até boa, ela é até certa, mas nem sempre o que é certo é a vontade de Deus. Então nós precisamos vigiar constantemente, porque o seu coração é enganoso, o meu coração é enganoso. Muitas vezes a gente se deixa se levar por sentimentos errados, sabe? Por mágoas, por inveja, por falta de perdão, por ódio,
sabe, por maledicência, por falar demais, por falar dos outros. São coisas sutis, entendeu? Mas que o diabo usa, sabe, para nos atingir, para não nos deixar limpos, para não nos deixar santo. E isso é pecado. Não adianta dizer que nós nos entregamos ao Senhor, que agora está tudo bem, eu não vou pecar mais. O Senhor, os olhos dele estão em todos os lugares e ele está nos olhando. E ele está olhando para mim e para você. E a palavra de Deus lá em Salmos diz assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? Somente aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Então eu e você precisamos buscar isso, a santidade do Senhor. Mas não é a santidade, né, só nessa parte, só naquela parte, é a santidade por completo. Sabe, é nos despirmos realmente diante do Todo-Poderoso, porque Ele nos vê nu. E Ele vê, sabe, o mais profundo do seu coração, até onde você não consegue perceber, Ele vê. Então, sabe, que a nossa oração seja: Espírito Santo de Deus, olha para dentro de mim e perscruta, como é que é a palavra, Clícia, você que é perscruta, né? Prescruta, é essa palavra feia aí, mas que significa, vai lá no profundo, vai lá nas entranhas mesmo, lá dentro, e procura no escondido e no oculto do meu ser o que te desagrada. O que ainda não está, sabe, conforme o teu padrão, conforme a tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor venha realmente perscrutar. É essa palavra esquisita aí que o Senhor sabe o que é. Que o Senhor venha sondar, que o Senhor venha examinar os nossos corações nesse momento, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, venha trazer luz, ó Deus, a todo o nosso ser e nos mostrar, ó Pai, coisas que ainda há em nós, palavras, sentimentos, desejos, ó Deus, que não condizem com a Tua vontade, Deus. Sabe, às vezes são sentimentos que estão guardados tão profundos que hoje o Senhor, Ele fala: me entrega o seu Isaac. Isaac, ele era o filho da promessa. Deus já tinha prometido a Abraão aquele filho e ele falou: você será pai de uma grande nação. E o maior sonho de Abraão era ter um filho. E ele era velho. Ele já nem tinha mais condições físicas para ter um filho. Sara, o útero dela já nem tinha mais fertilidade. Só que Deus operou um milagre e ele fez Sara ter um filho. Só que loucamente, depois de Sara ter o filho, Deus pede a Abraão o filho. Oferece ele a mim como sacrifício. Isso parece uma loucura. Mas Deus estava testando o coração de Abraão. Se ele amava mais ao Senhor do que a bênção que ele recebeu. E hoje, sabe, o Senhor, Ele me pergunta e Ele te pergunta: você ama mais a mim? Ou você ama mais o seu desejozinho nojento? Ou você ama mais, sabe, a sua hipocrisiazinha de achar que você sabe muito? Ou você ama mais o seu rancorzinho que está guardado lá dentro, escondidinho, que você passa uma maquiagenzinha nele, ele fica bonitinho, mas aí quando de repente alguém mete o dedinho na ferida, vem tudo à tona? Hoje o Senhor, Ele tem falado: meu filho, eu quero o seu Isaac. Eu quero aquilo que está guardado lá dentro. Eu quero aquilo que está lá no profundo, que na realidade está te matando e você não enxerga. É isso que eu quero hoje. Porque eu te amo e porque eu quero você santificado. Vestidos realmente com as vestes linho branco e puríssimo. Essas são as vestes da noiva. E nós não podemos estar salpicados de lama. A única coisa que nós temos que ter salpicado é o sangue do Cordeiro nas nossas vestes. E sabe, amados, isso tem que ser a nossa oração todos os dias. Porque constantemente nós abrimos o nosso coração, sabe, para as sutilezas do inimigo. E nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar aptos. Porque ou nós iremos morrer,
ou o Senhor irá voltar antes disso? Então, para um ou para outro, nós temos que estar completamente entregues a eles. E viver, amados, a palavra não é moleza. Lá em, não sei se é Pedro ou se é Tiago, fala que nós não sejamos simplesmente ouvintes, mas cumpridores da palavra. Então nós precisamos viver a verdade do Senhor. Eu e você precisamos viver o que tanto enchemos a boca para falar. Sabe? Porque ser discípulo de Jesus é isso. Não é falar bonito, não é, sabe, orar bonito, cantar bonito, que nem isso a gente canta. Mas não é cantar bonito, sabe? Não é você ter uma posição, você, sei lá, ser um discípulo de Jesus. É você viver, porque muito mais do que falar vão ser as nossas atitudes. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. E eu peço, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite, ó Deus, trazendo realmente a verdade, a simplicidade da Tua palavra, ó Deus. Que não há nenhum mediador entre o homem e Deus a não ser Jesus. Que não há nenhum outro caminho, nenhuma outra verdade, nenhuma outra vida a não ser Jesus. Que a palavra do Senhor, nesses 66 livros, ele se resume em uma coisa, em Jesus. Que a nossa vida, a nossa morte, a nossa existência se resume em uma coisa, em Jesus. Que nós temos que a cada dia mais sermos mais semelhantes ao Senhor, mais parecidos com o Senhor, ao ponto de sermos confundidos com Jesus. Assim como os nossos irmãos estão morrendo lá no Iraque, Deus. As casas estão sendo marcadas com aquele símbolozinho, com um uzinho e um risquinho que significa Nazareno. É assim que nós queremos ser. Nem que precisemos ser marcados, Deus. Como os Cristos, os pequenos Cristos, os Nazarenos. Mas nós queremos ser como o Senhor, ó Deus. Doa a quem doer e o que doer, ó Pai. Se for preciso, ó Deus, arrancar coisas de nós, ó Deus. Mas nós queremos viver a palavra do Senhor. Porque lá em Mateus diz, bem-aventurados os que sofrem por amor ao meu nome. E nós queremos viver a palavra do Senhor, ó Deus. Porque a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem. Mas é poder de Deus para nós. Assim como Paulo disse, Deus, porque eu morrer para mim é lucro. Porque o viver para mim é Cristo. Que esse desejo, ele venha fluir em nós, ó Deus. Que o morrer é lucro, sabe? Que em nome de Jesus, ó Deus, a verdade do Senhor venha reinar em nós. Em nome de Jesus. Sabe, amados, como eu lido com a morte, né, diariamente. Constantemente eu fico pensando, e se for eu passando por uma situação dessa? Constantemente eu fico pensando no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, no meu marido, são as pessoas, assim, minha família mais próxima. E eu fico pensando, Senhor, se o meu pai morresse, né, amanhã, tipo assim, e eu fico imaginando, Deus, que dor deve ser essa? Mas ao mesmo tempo, no meu coração, vem uma convicção e uma certeza e uma paz tão grande de que, cara, ele foi para um lugar muito melhor e daqui a pouco a gente vai se encontrar. Que é isso que conforta o meu coração, sabe? Que é isso o que me faz não me desesperar nem quando eu penso numa situação dessa. Porque quando você vive com a morte constantemente, é impossível você não pensar nela. Entendeu? E às vezes você tem até que tomar cuidado para que isso não gere nenhum pavor em você. Porque eu já passei por essa fase, a fase do pavor. Entendeu? Porque não tem jeito. Você ali vendo a morte todos os dias, chega uma hora que logo no começo você sente um pavor, um desespero muito grande. Mas graças a Deus o Senhor me ensinou a lidar com isso. E hoje a convicção dessa que eu falei, de você saber que a pessoa, ela tá até melhor do que você, porque ela tá com o papai, é o que conforta o meu coração. Mas o detalhe é esse, é essa certeza do depois. Então, sabe, que hoje nós venhamos
ter a profundidade disso. Qual é a sua certeza do amanhã? Qual é a sua certeza da eternidade? Porque ela é definida aqui. Morreu, acabou. Que Deus abençoe a sua vida.